do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que falará sobre o seguinte tema: o olhar surdo aos efeitos do PNE 2014-2024 sobre a educação bilíngue oferecida nas escolas brasileiras e sua relação com a Convenção da ONU. Por favor, professora. Boa tarde. Antes eu estava muito aflita por causa do problema na escola bilíngue. Agora a diretora da escola bilíngue falou, e eu quero falar só sobre duas coisas. Eu só quero perguntar, a principal coisa é quem está aqui no seminário e que está angustiado, está ansioso com problemas na escola bilíngue. Pode se colocar de pé. Quem está ansioso, está agoniado com problema na escola bilíngue. Pode ficar em pé. Então, não é uma pessoa única. Todos estão angustiados. Eu não sou eu sou representante de todos. Né? Então, a maioria é de surdos que está presente aqui. Vocês estão vendo? Obrigada. Podem sentar. A segunda coisa é se realmente a escola bilíngue tivesse uma prática real, maravilhosa, uma fluência, uma preocupação com a língua como primeira língua, português como segunda língua, de verdade, a diretora tinha que fazer o discurso em Libras. E ela fez o discurso falando. É só essas duas coisas. Eu não vou esticar mais assunto sobre isso, só essas duas coisas. Pronto. Obrigada. O olhar surdo aos efeitos do PNE, vigência 2014 a 2024, sobre a educação bilíngue oferecida nas escolas brasileiras e sua relação com a Convenção da ONU. Eu vou explicar, vou fazer um resumo sobre a luta dos surdos, o movimento, as vindas nossas em Brasília. Eu me arrepio de lembrar isso. Uau! Eu não posso me emocionar muito, porque é uma história, uma jornada. Então, eu vou descrever, explicar um pouco sobre a legislação, sobre o Programa Nacional de Educação, as estratégias, as metas, que não é fácil, que a gente precisa ter estratégia para conversar com os políticos, com as autoridades, os parlamentares. Não foi fácil. De 2011 até 2014, uau! Foi muito difícil. Suado. Próximo. Próximo slide. Quem pode passar os slides aqui, por favor? Próximo, pode. Vai pegar o... Só um minuto. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos é o quê?
não é uma declaração falando só sobre o povo surdo, mas é uma declaração de nível mundial. Fala sobre os países africanos, povos africanos, diferentes dialetos, línguas indígenas, línguas herdadas, né, pelas pessoas que vieram, pelos imigrantes que vieram para o Brasil. A língua oficial do Brasil é a língua portuguesa, é a língua que está acima de todas. Mas isso significa o quê? Que o português está acima de todas as línguas? Não. É possível haver diversidade linguística, por exemplo, dos descendentes de alemães, dos imigrantes alemães, dos índios, japoneses e dos diversos grupos linguísticos que nós temos no Brasil. Então, o governo já fez uma estratégia permitindo, né, que essa diversidade linguística esteja também sendo contemplada pela área educacional. Mas a língua oficial é a língua portuguesa, né? Embora exista essa diversidade linguística que merece respeito, como, por exemplo, as comunidades surdas e o uso, por exemplo, na comunidade surda da Libras, né? Nós não estamos pedimos sobreposição do português, mas o bilinguismo. No artigo do decreto 24º, diz que, no caso dessa questão linguística, é preciso haver o direito de escolha, e que a pessoa diga, eu quero, por exemplo, ter aula em Libras com o português escrito. Até a faculdade, isso pode ser uma escolha linguística. Então, isso está contemplado na declaração. Por exemplo, no caso, a escola bilíngue, que é uma escolha dos surdos, então, veio de uma luta da comunidade surda. Então, é preciso saber que os povos indígenas, por exemplo, nas aldeias, então, existem ali, por exemplo, quando o branco entra e vai pegar os espaços, não, isso já aconteceu num tempo aqui atrás. Hoje se respeita a língua indígena. Quem é o chefe da tribo é o índio que fica ali, e ele coordena as questões educacionais. Então, eu fico pensando, teríamos um chefe surdo? Por que não? Vamos pensar. Então, aí nós temos uma gestão democrática, que o voto é conquistado no voto, mas a Constituição já deixa muito claro que deve haver a igualdade. Se houver a exclusão ou a diminuição, o menosprezo de uma determinada pessoa, por exemplo, no caso das cotas para negros, e eles conseguem entrar na faculdade pela porcentagem de cota. Por quê? Porque eles já foram muito excluídos. Então, é preciso que eles aproveitem agora essa oportunidade, porque antes os brancos conseguiam passar nos vestibulares e os negros não. Então, agora, com a política de cotas, é como se houvesse uma reparação a todo esse prejuízo que o preconceito trouxe. E trouxesse, então, através dessa política de cotas, o igualar-se, né, o colocar no mesmo nível. Eu penso no caso, por exemplo, dos surdos. Se os ouvintes que votam são a maioria, então, lógico que vai ganhar um ouvinte. Então, é preciso haver uma estratégia política para o povo surdo, porque a gente percebe que a maioria é ouvinte, então o ouvinte sempre vai estar favorável ao ouvinte. Ele não vai estar apoiando os surdos, né? Então, é preciso haver uma estratégia. Assim como, por exemplo, o governador do DF, ele poderia, por exemplo, impor e dizer, não, quem vai ser diretor da escola bilíngue é uma pessoa surda, é um professor surdo. Por que tem que ter gestão democrática num espaço tão novo e tão necessário? Eu fico pensando, o Ministério Público também, por que os surdos não entram no Ministério Público e não dizem, não, nós queremos um diretor surdo? Porque aí é dirimir essas diferenças, essas dificuldades. Façam denúncia, né? Vocês podem usar desses próprios PowerPoints aqui que eu estou trazendo, essas próprias informações. Porque dentro da escola, as pessoas falam mais em português, os professores, as pessoas se comunicam, os profissionais se comunicam em língua de sinais direto na escola. O professor não sabe língua de sinais e tal. Você pode trocar, o professor que sabe Libras pode vir ser lotado nessa escola bilíngue, e o professor que não sabe Libras e trabalhar em outra escola. Não é uma questão de excluir o professor, é de saber se existe um órgão público, ele pode ser trocado, pode haver permuta. Então, eu fico pensando, como fica, igual, por exemplo, a questão do teto nacional, né? Que existe isso e o professor não vai ser prejudicado. Né? É preciso haver uma estratégia para melhorar para os alunos surdos. Não é para melhorar para mim, professor, não, é para melhorar para o aluno surdo. Porque a escola pública é para o aluno surdo.
Não, é um problema porque nós estamos no serviço público, no setor público. Tá, quem é que faz, né, que paga os impostos e que pode pagar também uma multa? Nós, os cidadãos. Não, é porque os professores não podem. Sim, então por que não pode mudar a lei para melhorar para o aluno surdo? Pode mudar, sim. Ok? Então, vamos adiante. Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi em 2006. Em todos os países. Mas ela foi ratificada, ela chegou no Brasil e foi aceita como emenda constitucional no Brasil em 2009. Então, a convenção está no país no mesmo nível da Constituição. Então, é uma lei que tem muito valor, é um decreto que tem muito valor. E ele diz o quê? Ele diz que as pessoas com deficiência farão jus em igualdade de oportunidades a que sua identidade cultural e linguística específica seja reconhecida e apoiada, incluindo as línguas de sinais e a cultura surda. Tá? Isso aí é básico. Olhe bem, o artigo 24 do decreto 6949 de 2009 obriga o quê? Estabelece a obrigatoriedade do Estado prover, facilitar o aprendizado da língua de sinais e promover a identidade linguística da comunidade surda. Em comunidade, os surdos adquirem identidade linguística. Os surdos vão estar incluídos, um em cada turma. É possível, assim, se criar uma comunidade surda, uma comunidade linguística sinalizante? Não, não dá. Não dá, é difícil. Porque os surdos estão em escolas, com intérpretes inclusos nas escolas, ele cria uma comunidade linguística que sinalize, que converse. Não, a gente só consegue isso na escola bilíngue, onde os surdos são reunidos e se juntam e vão interagir, trocar experiências, conversar na língua de sinais. Assim é possível. Isso está determinado na Convenção da ONU. Se a gente traz a escola bilíngue para o plano, a gente pode criar outra escola bilíngue. Eu penso que seria melhor o quê? Se já tem uma lá em Taguatinga, trazê-la para o plano, porque seria mais fácil os surdos se agregarem aqui. Eles ir para aquela distância, lá longe, eles podiam ir. Não sei, ok, pode-se criar mais escolas bilíngues, ok. Mas se não se quer gastar, construir novamente, então traz a escola bilíngue para funcionar no plano piloto, aqui. Por que não? É fácil, o projeto já está pronto. Então, é só tentar, lutar. Mas será que não vão deixar? É bem complicada a questão política, né? Então, assim, é preciso ter o olhar para essa convenção da ONU, porque com a convenção da ONU é fácil, não tem que ter dificuldade. É obrigatório promover isso, é obrigatório. Surdos, a língua de sinais e a identidade linguística da comunidade surda. É um direito linguístico. Por exemplo, a educação no campo, a educação dos quilombolas, a educação bilíngue nas comunidades indígenas. São várias comunidades onde você pode ter escolas, onde a pessoa cresce diferente da maioria, ali na sua comunidade. Os surdos não podem, não, o surdo tem que ser incluído, tem que estar convivendo com o ouvinte, é bonito para mostrar a convivência com os ouvintes, é importante, é bonito. Por favor, os surdos já vivem inclusos na sociedade ouvinte já, com o pai, com a mãe, com a família ouvinte. Tem vizinhos ouvintes, primos que moram perto, ouvintes. Só 4 horas, 6 horas que vão ficar na escola com os outros surdos, aprendendo e depois vão estar convivendo a convivência social tranquilo com a comunidade ouvinte. E a pessoa fica reclamando, não, o surdo tem que conviver, tem que estar interagindo.
Gente, é pouco tempo, 4, 6 horas, é muito pouco tempo. E há essa preocupação, mas não precisa. Já você vai ficar 20, 18 horas incluso na sociedade ouvinte. O que significam as escolas bilíngues para os surdos? De e para os surdos. Ah, porque é uma escola baseada na patologia, na surdez, vamos tratar esse menino surdo, vamos ensinar ele, vamos ver o que falta, vamos fazer uma adequação de conteúdos, vamos resumir. Não, 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 não. Aqui é o quê? É o conteúdo dado em língua de sinais, da mesma maneira, o mesmo conteúdo ofertado para os ouvintes, que os alunos ouvintes têm lá na sala de aula em língua portuguesa, o aluno surdo vai ter aqui na sala de aula em língua de sinais. Simples. É simples, significa o quê? Eu quero dizer, o ouvinte e o surdo estão em mesmo nível de igualdade. Estão equiparados aí. Não há diferença. Aí está a simplicidade. Entenderam de forma clara? Próximo. Por isso, nós precisamos pensar sobre a questão do PNE. O que aconteceu? Em dezembro de 2010, o MEC apresentou ao Congresso Nacional a lei do PNE. E não havia nenhuma menção à escola para surdos, de e para surdos. Se falava apenas sobre a oferta da educação bilíngue em língua portuguesa e língua de sinais. Só isso. Só língua portuguesa, em língua portuguesa e em língua de sinais. Qual seria a primeira língua? Não estava claro, da forma como estava no texto do projeto de lei. Aí, da maneira como está aí, os ouvintes pensam, não, aí está uma educação bilíngue. Mas não estava claro. Isso foi um texto redigido pelo MEC e apresentado ao Congresso Nacional. Nós percebemos, e nós fomos lá, e aí nós percebemos o quê? Que o MEC estava tentando fechar o INES, e dizia, não precisa, vai ter o PNE, vai ter uma nova lei em vigor, então vamos tornar o INES uma escola inclusiva. Isso significa o quê? Que os surdos foram mobilizados, não é? E quem nos mobilizou? O próprio texto da lei, porque a gente viu o texto da lei e dissemos, não, precisamos mudar. E aí precisamos deixar claro que os alunos surdos precisam de quê? De língua de sinais como primeira língua, português como segunda língua. E 3 espaços, 3 opções. A escola bilíngue, as turmas bilíngues e as escolas inclusivas. E isso seria uma opção. Porque nós não esquecemos dos surdos oralizados. Porque se os surdos oralizados querem ir, eles teriam, então, garantido o espaço nas salas inclusivas. Nós não pensamos só nos surdos sinalizantes, nós pensamos em opções para o surdo sinalizante e opções para os surdos oralizados. Porque nós todos somos brasileiros e há essa diversidade entre o povo surdo, certo? Entenderam, claro? Porque a inclusão já acontecia, já tem o professor que vai dar aula falando ali, né? E ali em vermelho está o texto que nós propusemos. E aí o deputado Vagnoni aceitou desculpa, gente. Ela disse que vai passar de 5 minutos, tá? Então, houve a supressão, porque a gente tinha pedido, e apareceu, e em escolas inclusivas. E estava ali, em escolas e classes bilíngues. Então, o MEC pensou o quê? Que nós estávamos, que o conceito de escola bilíngue para o MEC diferente do nosso. Eles pensavam que colocar o intérprete já tornava o ambiente bilíngue. Mas nós nos colocamos, negociamos com o senador Vagnoni, e o MEC acabou suprimindo, né? E deixou só ir em escolas e classes bilíngues, tirou o inclusivo, né? Lembram que eu peguei o microfone e tirei da boca da pessoa lá, que estava falando na comissão de educação? Então, foi no Congresso.
Então, aí houve toda uma negociação, uma certa ira, então o senador voltou o texto que era antes, né? Aí deixou. Isso foi negociação, não foi fácil, como está no vermelho. Mas o problema foi o quê? Que faltou a prática. Na próxima slide. A Lei 13.005 de 2014, que é a lei que traz o PNE, mas é preciso implementar, né? Então, na questão da implementação, como está? Vamos trazer aqui um exemplo. Em Paraíba, lá na Paraíba, no município de Sumé, foi criado em março de 2012, a escola municipal, né? Escola municipal que trouxe alunos de 7 cidades, as prefeituras se uniram, e a Universidade Federal de Campo Grande trouxe esses alunos, né? Em parceria ali. Mas a escola, infelizmente, foi fechada. Desculpa, eu não posso parar, porque esse tema aqui é muito sério. Esse assunto aqui é sério, eu não vou interromper a minha palestra agora. A secretaria, a Prefeitura de Sumé, na Paraíba, tentou cadastrar a escola no censo escolar do INEP, mas não aparecia escola bilíngue. A única opção que tinha se colocasse como escola inclusiva, mais a EE. Que significava o quê? Que a escola não podia existir, porque ela não receberia verbas, não existia a destinação de verbas para escolas bilíngues. Só para escolas que tivessem, então, dupla matrícula, que o aluno, naquela prefeitura, estudasse em 2 escolas, na escola inclusiva e no AEE, né? Que é o atendimento complementar, o AEE. Então, o MEC endureceu o discurso, porque ele queria impor a inclusão mais o atendimento educacional complementar, né, o AEE. E existia já a lei, o PNE, já existia a lei pronta. Então, o que foi feito? Sobre a questão da dupla matrícula, depois eu vou falar. Não, vou deixar nesse slide aí. Ontem mesmo, já venho pesquisando, mas ontem eu identifiquei esse documento do MEC, no Sistema Integrado de Monitoramento e Execução e Controle do MEC. Eu, clicando em escola bilíngue, veio essa quantidade aí de escolas. Só escolas indígenas. Se eu coloco bilíngue lá nesse sistema, só vem escolas indígenas e escolas de inglês, português ou francês, português, maioria escolas bilíngues indígenas. Não tem escolas bilíngues para surdos. Só tem uma, única. Por quê? Porque a gente entrou antes, em 2007. Ela aconteceu antes de 2007. E em 2008 se fechou e não se permitiu mais incluir escolas bilíngues. Não tem escola bilíngue nesse sistema. Por exemplo, diz que não tem em São Paulo, escolas bilíngues de São Paulo que não tem. A escola bilíngue de Taguatinga, aqui de Brasília, não consta desse sistema. A escola bilíngue no Ceará, que foi aberta recentemente, não consta. Várias escolas bilíngues que nós sabemos que estão surgindo no Brasil, e como é que vai receber verba? Se elas não estão listadas, não estão nesse sistema integrado de monitoramento do MEC. Então, a escola bilíngue, por exemplo, aqui do Distrito Federal, não vai receber verba. É bom vocês pesquisarem. Porque só tem uma escola de Porto Alegre. De Porto Alegre, está lá embaixo. Depois eu posso mandar por e-mail para vocês. Olha o problema. Porque já o formulário de cadastro da escola no censo escolar, olha ali, língua indígena pode, mas Libras não pode. Tem o código da língua indígena, olha ali, eu vou mostrar. Você pode, em que língua ensino é ministrado? Você pode marcar em língua indígena, em língua portuguesa, só.
não tem a opção em língua de sinais. Por quê? Porque a língua de sinais está dentro da educação especial, ou seja, dentro da deficiência auditiva, só. Ninguém olha pelo ponto de vista bilíngue, linguístico, cultural, nada. Isso está no INEP. Como é que a gente vai fazer para registrar, para cadastrar a escola bilíngue, por exemplo? Não vai ter como. No Brasil, são poucas. 7 em São Paulo, a de Taguatinga, do DF, a de Roraima, Maranhão, e a do Ceará. Tem mais outras no Brasil. E por quê? Qual é a estratégia? Porque o governo tenta, eu não estou falando só o MEC, eu estou falando do MEC porque ele é em nível federal, responsável por toda a questão estadual e municipal. Mas depende também dos estados e dos municípios, porque depende, o interesse o MEC, é que dentro do MEC é que tem o Fundeb, que é que distribui as verbas, o salário dos professores, a verba que vai para as prefeituras, para as secretarias de educação estaduais e municipais. É possível pagar a escola bilíngue? Sim, é possível. Ele tem verba própria, porque o MEC já repassa essa verba, então o município tem como pagar. Mas o interesse é a sedução da dupla matrícula, porque vem uma verba maior para a prefeitura. Então, por exemplo, se tiver a escola de surdos, a escola bilíngue, a verba é como para uma escola comum. Mas se tiver a escola inclusive e o AE, vem a verba duplicada, né? Porque vai vir como dupla matrícula. Então, é o contrário, a escola bilíngue não é mais cara. O AE, escola inclusive, é mais cara. É por isso que está ruim, né? Então, o Capovilla já fez aquela pesquisa, né, comparando o desempenho dos alunos em escolas bilíngues, em escolas bilíngues e em escolas inclusivas. E os alunos em escolas bilíngues, com certeza, saíram muito melhor. Pedir 2 minutos. 2 minutos, por favor. Lembra de quando eu entrei no Ministério Público contra o MEC, em 2011, vocês se lembram? Mostrando, aqui, ó, foi essa tabela aqui, ó, mostrando no INEP a carta denúncia, observem em amarelo aí. Em azul e em rosa. Observem aí que em classes, escolas específicas, você vê o decréscimo do número de SUS, porque os SUS começaram a abandonar, mas não é que os SUS abandonaram as escolas específicas, as escolas bilíngues, é porque as escolas foram fechadas pelas prefeituras. Então, porque o governo mudou a política em 2008. Então, a gente chegou a essa tabela. E em 2011, nós tínhamos esse gráfico. Agora, eu posso, por exemplo, isso pode ser abordado agora na proposta de redação do Enem, que foi aplicado no ano passado. Olha aqui, ó, essa tabela que nós apresentamos estava aqui. A mesma tabela que nós apresentamos lá em 2011, chegou aqui. Olha lá, ó, em declínio. Não é? Por quê? Porque o ensino não era especializado, então o próprio INEP incorporou essa tabela aí nas questões do Enem. Nós antes apresentamos a tabela e agora o INEP apresentou essa tabela na avaliação do Enem. Observa aí o decréscimo, né? O declínio. Então, diante desse quadro, significa o quê? Que nós, SUS, precisamos continuar lutando. Nós precisamos continuar lutando para a promoção da educação surda. Não é fácil, não é fácil, é uma luta constante, é uma luta diária. Eu pensei que com a lei do PNE a gente já tivesse completo, em 2014 eu pudesse aliviar, descansar. Não, que vergonha, já tem 4 anos, 4 anos já se passaram, eu venho aqui a Brasília e eu cheguei aqui ontem no aeroporto imaginando tudo novo, tudo diferente, as coisas mudaram, e aí a gente chega e vê o que é isso. O aeroporto foi reformado, mas a política de educação de surdos
Não mudou nada, está piorando. O Letras Libras foi maravilhoso, pedagogia, cursos de pedagogia bilíngue, maravilhoso, redação, Enem em Libras, maravilhoso. Mas e aí, a base, né? Aonde está? Vocês sabem que o Enem de 2017, vocês sabem, a nota dos surdos foi boa, dos surdos que fizeram o Enem em 2017? Não, sabem por quê? Por causa da educação que está ruim. Teve vídeo prova em Libras, no Enem teve, mas qual o problema? Está na base. Os conteúdos, o acesso ao conteúdo. Não é? Então, não tem qualidade a educação de surdos. Se tivesse qualidade, os surdos teriam tirado uma boa nota no Enem. Enfim, obrigada. Tem o próximo ainda. Avante, minha família. Avante, povo surdo.